Olá, meu nome é Arthur Schaeffer e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto bem legal, que é o SLA, como fazer ele funcionar no GLPI na versão 9.1. Isso aqui é mais ou menos uma atualização no vídeo que eu já tinha tempo atrás. Então, basicamente a gente vai criar uma agenda com os dias úteis, vai criar um SLA e vai criar uma regra para atribuição desse SLA a alguma categoria, por exemplo. Vamos lá, primeiro a gente acessa o sistema, configurar listas suspensas e a gente procura aqui por agenda ou calendários. Dentro de calendários a gente já tem um default, ou seja, esse default é o que já está atribuído a todos os chamados. Ele contém esses intervalos de tempo, ou seja, das 8 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Se eu quiser, por exemplo, criar um calendário que tenha horário de almoço, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso excluir esses dias que a gente tem aqui e criar eles novamente com os horários, com o horário de almoço. Então vamos lá, segunda-feira das 8 até meio-dia e segunda-feira das 13 até às 18, por exemplo, e assim sucessivamente até sexta-feira, ou até como for o caso da sua empresa. Assim eu vou criando um por um. Quarta-feira, quinta-feira, digamos que na sexta-feira a gente tem um horário diferenciado, então das 8 até meio-dia, das 13 às 16. Então, neste período aqui, o SLA vai contar normalmente. Fora desse horário, o SLA não vai contar. Ou seja, se tu colocar 2 dias, ele vai contar 2 dias úteis dentro dessas janelas de tempo. Aqui em horário fechado, a gente pode inserir algum tipo de feriado que a gente tem. Então, a gente coloca aqui o nome desse horário fechado, que fica dentro das listas suspensas. Aqui, então, horários fechados. A gente vai inserir um novo, por exemplo, um novo feriado aqui, sei lá, Independência do Brasil. A gente tem ele no dia 7 de setembro até o dia 7 de setembro. E ele é recorrente. Pode colocar para as entidades filhas para ele passar para todas e adiciona. A partir desse momento esse feriado está criado. Eu posso impor, por exemplo, lá naquele calendário e adicionar então esse feriado, Independência do Brasil. Então no dia 7 de setembro de todos os anos eu vou ter esse feriado que não vai contar o SLA. Então eu posso ter, por exemplo, vários calendários, um calendário de Santa Catarina, um calendário do Rio Grande do Sul, um calendário de vários lugares que tenha
os seus feriados diferentes e adicionados nesses calendários, para que os SLAs contem corretamente. Posso criar, por exemplo, um calendário para um serviço diferente, que daí tem um horário diferenciado. Posso ter um SLA 24/7 para algum cliente que tem um SLA 24/7. Enfim, posso criar 1000 coisas. Agora nós vamos criar então um SLA. O SLA eu vou criar em configurar SLAs, clico no mais em, eu vou criar aqui SLA default. Vou colocar esse nome só para facilitar mesmo. Vou usar o calendário default. Jogo também com as entidades filhas e adiciono. A partir desse momento o SLA está criado, mas as regras não estão criadas. Então o que eu tenho aqui? Eu escolho o calendário, ok, se está para as entidades. Se eu quiser colocar algum comentário, então eu tenho aqui o SLT, que seria o tempo que a gente vai fazer, seria a configuração dos tempos para esse chamado ser atendido. Então vamos lá, tempo para aceitar o chamado. Essa é uma versão, nessa versão nova do GLPI a gente tem então duas formas de SLA, que é o time to on e o time to solve, ou seja, é o tempo para aceitar esse chamado, ou seja, que ele seja atribuído a alguém, e o tempo para solucionar esse chamado. Então a gente vai colocar aqui um tempo para aceitar, um tempo para aceitar aí de 4 horas, e a gente vai colocar também um tempo para a solução de 8 horas. Dessa forma a gente tem dois tempos, 4 horas para aceitar e a partir das 4 horas mais 8 horas para resolver. Dessa forma a gente tem criado então a agenda, né, o calendário e também o SLA. Agora a gente vai criar vamos criar apenas pelo menos uma categoria, porque esse GLPI está limpo, então eu não tenho uma categoria criada. Então categoria SLA, ok. Deixar tudo como padrão, vou adicionar. Dessa forma eu vou até administração e regras para criar as regras que vão fazer com que o sistema entenda que ao selecionar tal categoria aplica tal SLA. Então vamos lá, em regras de negócio para chamados, eu vou criar uma nova regra, que é o que? Categoria SLA, usa um nome qualquer. O operador lógico, você vai escolher se é e ou seja, se vocês colocarem 3, 4, 5, 6 critérios, o GLPI só vai aplicar o SLA, e no caso de escolher o operador lógico e, ele só vai aplicar caso os 6 critérios sejam atendidos. Ou seja, se categoria tal e usuário tal, só vai aplicar a regra se for categoria tal e usuário tal. Se for ou, qualquer um dos dois critérios que seja atendido, ele vai aplicar a regra. Eu vou colocar e aqui porque eu só vou colocar uma regra, um critério, então não vai fazer diferença. Usar essa regra para adicionar, atualizar ou adicionar e atualizar. Ou seja, se colocar só adicionar, só vai ser aplicado quando o chamado for aberto. Se você colocar apenas atualizar, apenas quando o chamado for atualizado após aberto. E se colocar adicionar e atualizar, sempre que for atualizado ou aberto um chamado, ele vai aplicar essa regra. Então eu vou colocar como adicionar e atualizar, vou aplicar para as entidades filhas e vou colocar como ativo, que é importante porque se não tiver ativo ele não vai aplicar a regra. Vou adicionar a regra. Neste momento eu tenho a regra criada e preciso adicionar os critérios. Vou criar um novo critério que nesse caso vai ser a categoria do chamado. Categoria. Descrição, destinatário, entidade. Categoria é categoria SLA, que foi a categoria que a gente criou anteriormente. Adiciono, ok. A partir desse momento, sempre que um chamado for aberto com a categoria SLA, ele vai aplicar a regra. Qual é a ação dessa regra? Atribuir um SLA, correto? Então, vamos atribuir um SLA.
Vou adicionar um SLT para ela, ou seja, agora o GLPI ele tem como tem essa diferenciação de tempo para aceitar e tempo para solucionar, então eu tenho que adicionar duas ações, que é o SLT tempo para aceitar e um SLT tempo para solução. Adicionar, ok, está criada a regra. A partir desse momento, todo chamado que eu criar que tiver essas regras, esse critério, desculpa, de categoria SLA, o sistema vai entender que é para aplicar esses SLAs aqui. Então, agora vamos fazer um teste. Vou entrar como usuário. Vou criar um novo chamado com a categoria SLA, título SLA, teste SLA. A partir desse momento, o sistema vai entender que eu tenho que vai ter que colocar um SLA para esse chamado novo. Vou enviar a mensagem, vou sair do sistema, entrar com o meu login de administrador do sistema, vou até os chamados e aqui está o chamado SLA que criamos agora, teste SLA, com um tempo para aceitar e um tempo para a solução. Reparem que o sistema já colocou a solução, ou melhor, o tempo para aceitar, para amanhã às 8h47, ou seja, ele já levou em consideração que agora são 14h47 e jogou para outro dia, né? daqui 4 horas do dia de amanhã. Você pode criar o SLA conforme for melhor para sua empresa. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.